Vocês sabem mais ou menos qual é a temperatura média da superfície da Lua? O mais curioso é que a Lua, assim como a Terra, fica na chamada zona habitável. Então por que a temperatura dela varia tanto? Fala galera, qual é a real utilidade dessas informações pra gente? Bem-vindos ao canal Universo Profundo. Eu sou o seu apresentador de hoje. Bora juntos entender essa história toda. Então, vamos nessa! Clima lunar super extremo. A temperatura na Lua muda bastante entre o dia e a noite. Um dia na Lua é bem longo e, assim como a maioria das luas do Sistema Solar, ela sofre um efeito chamado travamento por maré. Ou seja, o tempo que a Lua leva para girar em torno do próprio eixo é o mesmo que ela leva para dar uma volta ao redor da Terra. Uma volta completa na Lua dura cerca de 27 dias da Terra. Então lá, o dia e a noite duram quase 2 semanas cada um. Durante esse tempo, a superfície da Lua primeiro esquenta muito com o Sol e depois esfria rapidinho. Perto do equador lunar, por exemplo, a temperatura durante o dia pode passar dos 120 graus Celsius e à noite pode cair para uns menos 170 graus. Só para constar, a temperatura mais alta já registrada na Terra foi de 56,7 graus Celsius, lá no famoso Vale da Morte, nos Estados Unidos. E a mais baixa foi perto da base Fuji, na Antártida, com impressionantes menos 91,2 graus. Mas esse tipo de temperatura extrema só apareceu uma vez. Normalmente, os dados que a gente observa não são tão exagerados assim. Basicamente, na era geológica em que vivemos agora, a temperatura média da Terra é mais ou menos uns 15 graus Celsius. Claro que, no passado, a Terra já passou por períodos mais quentes ou mais frios do que hoje. Essas mudanças são influenciadas por vários fatores, tipo variações na composição da atmosfera, entre outros. Mas falando da Lua, a situação lá é ainda mais especial e curiosa. Como você já deve ter percebido, a Lua esquenta bem mais durante o dia do que a Terra, e à noite ela também esfria bastante. Nas regiões polares da Lua, tem até lugares que nunca recebem luz solar. Isso acontece porque o Sol fica sempre abaixo do horizonte e ainda é bloqueado pelas montanhas ou pelas paredes das crateras, então a luz não chega lá. Nesses lugares, a temperatura quase nunca passa dos menos 170 graus. Mas essa variação brusca de temperatura acontece só na superfície da Lua, quase não afetando a estrutura do solo lunar. Basicamente, se cavar uns 1 metro para baixo, a variação de temperatura fica quase imperceptível. Não importa a hora ou a latitude, lá embaixo o calor fica praticamente constante. Hoje em dia, estima-se que a temperatura nessa profundidade seja por volta de menos 35 graus Celsius. Por isso, esse valor pode ser considerado a temperatura média mais representativa da Lua. Então, se alguém perguntar o quão frio é na Lua, a resposta mais precisa seria que é parecido com o frio do inverno nas regiões frias da Terra. Agora vamos para a parte realmente interessante. Como mencionamos antes, a distância entre a Terra e a Lua é praticamente insignificante se comparada à distância entre a Terra e o Sol. Em outras palavras, a Terra e a Lua recebem mais ou menos a mesma quantidade de energia do Sol. Então, por que a diferença de temperatura entre os dois é tão enorme? Não é só por causa da atmosfera, tem coisa a mais aí. Para essa questão, a resposta mais simples é que, desde que você não tenha faltado nas aulas de ciências do ensino fundamental, deveria conseguir responder na hora. O segredo está na atmosfera. A Terra tem uma camada de atmosfera bem grossa. Claro que não dá para comparar com Vênus, mas também não precisa ser tão exagerado quanto lá. A atmosfera da Terra, na real, cumpre vários papéis super importantes. Primeiro, a atmosfera segura o calor, impedindo que ele escape direto para o espaço. Além disso, com a circulação dos ventos, esse calor é redistribuído por todo o planeta. Já a Lua quase não tem atmosfera de verdade. Apesar de ter uma camada fina de gases como hidrogênio, hélio, neon e argônio, a pressão na superfície lunar é só uma parte em 10 trilhões da pressão da Terra. Uma atmosfera desse nível praticamente não afeta a variação de temperatura da Lua. Na real, dá até para ignorar de boa. No fim das contas, temperatura é basicamente o quanto as moléculas se mexem. Se quase não tem moléculas na atmosfera, o calor não tem como se espalhar. Além disso, o espaço é um vácuo, então nem rola condução de calor. Esse fenômeno também rola com as estrelas. As estrelas não esquentam os planetas por convecção, mas sim através da luz, que aquece a superfície dos planetas. Porém, o fato de ter ou não atmosfera não explica tudo. Tem outros fatores igualmente importantes para levar em conta. Por exemplo, a massa do corpo celeste em si já é uma coisa-chave.
Quem já fez alguma tarefa doméstica sabe que uma panela cheia de água quente esfria muito mais devagar do que um copo com a mesma água quente. Mas o mais importante mesmo é a composição da atmosfera, ou seja, quais gases estão lá dentro e em que quantidade. Pelo que sabemos até agora, desde que a Terra nasceu, ela sempre girou firme em torno do Sol e sua órbita nunca mudou de forma significativa. Embora o Sol não fosse tão brilhante quando acabou de se formar, durante a maior parte da história geológica da Terra, a quantidade de energia solar recebida não era muito diferente da de hoje. No entanto, a temperatura da Terra variou bastante ao longo das diferentes eras geológicas. Não dá para dizer que a Terra recém-nascida era super quente, mas pelo que se acredita, ela era bem quentinha naquela época. Além de ainda não ter esfriado totalmente, a Terra recebia calor constantemente por causa de impactos de meteoritos e erupções vulcânicas. Nos primeiros 2 bilhões de anos depois que ela se formou, a atmosfera era totalmente diferente da de hoje. Naquela época, quase não tinha oxigênio no ar, mas estava cheia de dióxido de carbono e metano. E esses dois gases têm um efeito estufa muito forte. Então, mesmo que o Sol naquela época não fosse tão forte quanto hoje, graças a essa composição atmosférica especial, a Terra conseguiu manter um ambiente bem quentinho. Depois, rolou o chamado Grande Evento de Oxidação na Terra. Talvez algumas pessoas já tenham esquecido, mas tudo bem, aqui a gente dá uma revisada rápida para todo mundo. No processo de evolução, surgiram os primeiros organismos unicelulares que conseguiam fazer fotossíntese. Elas funcionavam igual às plantas de hoje, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio. O resultado foi uma grande queda no dióxido de carbono e um aumento rápido do oxigênio. Ao mesmo tempo, o metano foi oxidado e praticamente desapareceu da atmosfera atual. Como esses gases do efeito estufa diminuíram muito, a temperatura da Terra despencou e até nas regiões do Equador o gelo apareceu, com quase toda a superfície terrestre coberta por camadas de gelo. Esse período glacial durou quase 200 a 300 milhões de anos, até que os seres vivos começaram a liberar dióxido de carbono pela respiração, que foi se acumulando e, aos poucos, aumentou o efeito estufa, fazendo a Terra esquentar de novo. Além disso, o oceano também teve um papel super importante nisso tudo. Quando a temperatura sobe, o mar absorve e armazena o calor, e quando esfria, ele vai liberando esse calor devagarinho. Em outras palavras, o oceano é tipo uma sauna natural em escala planetária, ajudando a Terra a regular o clima geral. Por que isso é tão importante? Se a Terra não tivesse atmosfera, nem oceanos e fosse um pouco menor, a temperatura dela provavelmente não seria muito diferente da Lua. A variação de temperatura na superfície ia ser muito intensa, mas se cavar uns poucos metros para baixo, o planeta inteiro poderia ser um mundo morto, em silêncio, com uns menos 35 graus Celsius o tempo todo. Um lugar assim, claro que não rola vida nenhuma. Mas por que a gente deveria se importar com isso? Quando os cientistas tentam achar planetas fora do nosso sistema solar que possam ter vida alienígena ou até seres inteligentes, eles geralmente ficam de olho nos planetas que estão na zona habitável, também chamada de Zona da Garota dos Cabelos Dourados. A tal zona habitável é aquela faixa em que um planeta está na distância certa da sua estrela para receber energia suficiente, permitindo que haja água líquida na superfície. Mas, na real, só estar nessa zona não garante muita coisa. Mesmo que o planeta esteja lá, se não tiver a atmosfera certa, oceanos ou outras condições essenciais, ele pode ser tão frio quanto a Lua, sem chance de sustentar vida. Ou então, pensando ao contrário, se a atmosfera for muito densa e cheia de gases do efeito estufa, o planeta pode acabar virando uma espécie de inferno escaldante, igual a Vênus. Só de olhar para o exemplo da Lua, dá para sacar o quanto isso é importante. Então, além de saber a distância de um exoplaneta até sua estrela-mãe, é preciso pelo menos entender a composição da atmosfera dele. Mas isso é bem complicado. Provavelmente só vai dar para fazer com equipamentos superpotentes que façam análise espectral para conseguir detectar algo a dezenas, centenas ou até milhares de parsecs de distância. Então, nessa fase que a gente está agora, já considerar algum corpo celeste como um berço de vida em potencial é meio cedo ainda, não é algo muito maduro. Se você curtiu esse vídeo, por favor, dá um like pra gente e compartilha nas suas redes sociais que você mais usa. Valeu demais por assistir e ficar com a gente hoje. A gente se vê na próxima, tá? Tchau!